Levítico, capítulo de número 5, verso 14 até 6, verso 7. Eu queria pedir que a partir de agora todos nós estivéssemos bastante atentos, nossas Bíblias abertas, evitássemos toda e qualquer movimentação, para que nós assim possamos ter um ambiente propício para que Deus possa falar conosco. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos expor. Esse é um momento muito importante e só que isso depende também da nossa atitude. Vamos então estar muito atentos a tudo aquilo que Deus quer nos dizer. Levítico capítulo de número 5, verso 14 até capítulo 6, verso 7. Por favor, acompanhe sua Bíblia. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa, e o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu e será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte, entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxe a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Mais uma vez vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, lemos a Tua palavra inspirada. O Senhor permitiu que se registrasse essas palavras. Elas não estão aqui para outra coisa que não seja nos instruir. Pedimos que esse texto que nos separa de tantos anos que ele foi escrito, há 3.500 anos atrás, hoje possa falar de novo a nós. Teu Espírito que inspirou Moisés ao registrar e que foi tão importante, tão relevante para o teu povo, que ouviu primeiramente essas palavras que oferecem perdão pelos pecados,
Ó Deus, nós possamos também experimentar nessa noite. A tua graça possa se manifestar. Mas também, ó Deus, não uma graça barata que nos leva ao pecado. Ó Deus, ajuda-nos a compreender também nessa noite que a tua graça é preciosa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Há dois perigos que sempre estão presentes na vida cristã, no cristianismo em que vivemos, em que experimentamos. De um lado é o legalismo, de outro lado é o antinomismo. Vou explicar esses dois termos. Primeiro, o legalismo, talvez seja mais intuitivo para nós, é a ideia de que nós podemos ganhar um lugar diante de Deus no céu através da nossa obediência à lei de Deus, o nosso esforço por nos manter na comunhão com Deus. Isso é legalismo. Os fariseus foram acusados de legalismo, porque eles achavam que era pelo desempenho deles é que eles chegariam até Deus e conquistariam um lugar ao lado de Deus. Toda tentativa humana de chegar até Deus com o próprio esforço é chamado de legalismo. Esse é um dos extremos que o cristianismo, que os cristãos enfrentaram. Grande desafio. É muito fácil cair no legalismo, especialmente quando entendemos que nós precisamos de fato ter uma relação profunda com Deus. Então a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o desejo de agradar a Deus, e o primeiro caminho que nos apresentam normalmente é o seguinte: obedece à lei de Deus, conquiste a Deus, provando que você pode obedecer-lhe. E cair nesse sistema, nesse esquema, é cair no legalismo. Você vai ter sempre uma consciência culpada, a culpa vai se amontoar na sua consciência, porque ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode, nesse estado em que vivemos. O outro lado é o antinomismo, ou antinomianismo, também é muito comum, é uma distorção. Se o primeiro é uma distorção da lei, o antinomismo é uma distorção da graça. O antinomista diz o seguinte: já que tudo é dádiva de Deus, já que Deus é um Deus bondoso, já que Deus nos ama, então não importa muito o que eu faça, Deus sempre me aceitará do jeito que eu sou. Deus não te aceita do jeito que você é. Deus recebe você como você está, isso é uma verdade, como nós cantávamos em hinos antigos. Mas Deus não me aceita do jeito que eu sou. Não, Deus me aceita do jeito que Cristo é. Por isso que Ele se encarnou, por isso que Ele veio obedecer à lei de Deus. É por isso que Ele nos salva. O antinomista, o antinomiano diz o seguinte: olha, já que a graça é abundante, então vamos pecar mais, porque quanto mais pecado, mais graça vem. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, então superabundou a graça. Dietrich Bonhoeffer, já conhecido nosso aqui, né? Teólogo, teólogo alemão, pastor alemão dá uma conotação aí, né? O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi executado pelo regime de Hitler nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, alertou sobre os danos causados ao nosso discipulado cristão quando o antinomismo está presente na vida do cristão. Ele chamou nessa nomenclatura, antinomismo, antinomianismo, de graça barata. Veja o que ele diz num pedaço de um livro chamado O Discipulado, um dos melhores livros desse cristão.
mártir do cristianismo, porque levantou-se contra o nazismo e Hitler. Ele diz o seguinte, preste atenção nessas palavras, porque esse texto que está diante de nós, o texto da Escritura, tem muito a ver com essa ideia. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Como a graça faz tudo sozinha, tudo pode permanecer como antes. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Por outro lado, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem vai e vende com alegria tudo que tem, a pérola de grande valor para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é preciosa por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa por custar a vida do ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu próprio filho. A oferta pela culpa, ou como alguns chamam aqui no capítulo 5, a oferta pela reparação, conclui então a lista de sacrifícios neste texto de Levítico que nós estamos considerando, desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Aqui fecha o ciclo dessas 5 ofertas, as quais nós temos analisado, olhado para elas neste livro de Levítico, entrando pelo capítulo 6 até o verso de número 7. Esta é a 5ª oferta que Deus ordena que o seu povo apresente, o povo lá da antiga dispensação. Visa, na verdade, proteger os israelitas de cair exatamente neste erro, de acreditar que a graça de Deus, o sacrifício feito pelos nossos pecados, esses sacrifícios feitos que dava às pessoas a condição de se relacionar com Deus Santo, de acreditar que essa graça é barata, que a graça de Deus é algo que a gente pode usar de qualquer forma, que o pecado não é algo sério aos olhos de Deus. Esse texto nos alerta em relação a isso, pois o pecado é algo sério aos olhos de Deus. Veja como a oferta pelo pecado foi um sacrifício de sangue que obteve perdão para os pecadores, mas diferia da oferta pela culpa, pois se referia aos pecados específicos e incluía um elemento único de reparação como parte ritual. Você pôde observar, nós vamos notar mais uma vez aqui, que todos os outros pecados, até os outros 4 mencionados aqui por Moisés, até o começo do capítulo 5, nunca se falava de uma reparação às outras pessoas e ao próprio Deus. O que distingue, o que mais distingue, tem outros detalhes, é que agora esse tipo de pecado cometido contra Deus ou contra o próximo, diretamente nas coisas de Deus, ou em algum dos relacionamentos errados, pecaminosos, contra os nossos irmãos, contra os nossos amigos, enfim, contra o próximo, há também uma reparação. O sistema sacrificial em Levítico capítulo de 1 a 5
apresenta diferentes modelos, como a gente viu, ou analogias para descrever os efeitos do pecado e a maneira como a gente tem, ou como tinham os nossos irmãos do passado para remediar. Todos eles têm, como a gente tem tentado mostrar, alguma coisa que se relaciona conosco. Mas lembrando, o Holocausto, que foi o primeiro, lá no capítulo 1, usa um quadro pessoal do homem, o pecador culpado que merece morrer por seu pecado, e do animal que morre em seu lugar. É uma substituição. E o texto diz que Deus aceita o animal como um resgate pelo homem, apontando obviamente para o Novo Testamento, para Cristo. Depois nós vimos a oferta pelo pecado, que usa um modelo da medicina, vamos dizer assim, um modelo médico. O pecado torna o mundo tão sujo que Deus não pode mais habitar ali. O sangue do animal desinfeta o santuário para que Deus possa continuar presente no meio do seu povo. E agora, a oferta pela culpa ou da reparação apresenta uma imagem comercial do pecado. O pecado é uma dívida. E é interessante que isso é visto também no Novo Testamento. O próprio Jesus muitas vezes usa essa imagem para falar da salvação. Ele usa termos como resgate, redenção, porque há um endividamento. O pecado é isso, causa uma dívida aos olhos de Deus, impagável inclusive, ninguém pode pagá-la. Mas ele mostra que a dívida é paga através do animal oferecido, no caso do Antigo Testamento, apontando para o Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então, essa oferta pela culpa, ou a oferta de reparação, chama a atenção para o fato de que o pecado tem uma dimensão espiritual, porque todo pecado é contra Deus. Só é pecado, só nós podemos. E esse é o grande problema, porque tiraram Deus da nossa sociedade. E por isso que também o conceito de pecado já não existe mais na sociedade, porque pecado é a transgressão à lei de Deus. Mas também tem uma dimensão, como a gente percebe nesse texto, são as duas partes desse texto, tem uma dimensão espiritual. Isso não afeta apenas a nossa relação com o próximo quando nós pecamos contra alguém, quando a gente comete um pecado, um crime contra uma pessoa, quando nós falamos ou agimos ou pensamos acerca de alguém de forma errada. Não só afeta a pessoa, não há só a dimensão horizontal, mas também a dimensão vertical, a nossa relação com Deus. Ela influencia o nosso relacionamento verticalmente com Deus, assim como horizontalmente com os nossos semelhantes. E assim como nós devemos nos corrigir com os homens, pagando pelos nossos erros que cometemos, devemos, segundo o texto também, compensar ao Pai Celestial pelas nossas dívidas. É claro, o texto nos apresenta exatamente como isso deve ser compensado. Então veja, observe aí, nesse texto, em primeiro lugar, do verso 14 até o verso 19, veja que há essa dimensão vertical no nosso relacionamento com Deus. O pecado afeta a Deus. Olha, o texto diz assim, por duas vezes você tem no verso 15 e também no verso 17, se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor. Depois, verso 17, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada, mesmo assim, e levará a sua iniquidade. Aqui, nessa primeira passagem, no verso de número 15, os termos usados aqui por Moisés, quando fala da cometer uma ofensa e pecar de forma involuntária, são expressões, na verdade, que se referem à relação com Deus e no sentido de defraudar em algum tipo de relação com Deus.
como diz um comentarista, é ser desleal nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. Ou seja, as coisas sagradas têm a ver exatamente no contexto aqui do Antigo Testamento, quando os crentes faziam alguma coisa no culto que era uma abominação diante dos olhos do Senhor, mesmo sendo, diz o texto, sem saber que era pecado, que era errado. Aquilo era odioso aos olhos de Deus. Veja que diante dessas expressões usadas, a gente pode chegar a algumas conclusões aqui. Primeiro, a expressão aqui usada na língua hebraica para cometer ofensa é trair a confiança, é ser desleal a Deus nas coisas que Ele tem ordenado. O texto, em segundo lugar, diz que são transgressões quanto às coisas sagradas, ou seja, refere-se normalmente às coisas que têm relação ao culto a Deus, como eu disse, porque na escritura sagrada, culto, quando as pessoas se aproximavam lá daquele templo, do tabernáculo, e até mesmo nos nossos dias, nós estamos prestando um tributo a Deus, é algo que o ser humano deve, por razão de ser criatura de Deus. Ele deve adorar a Deus. O homem, primeiramente, não é um homo sapiens, não é o lado da sabedoria, do conhecimento, não é o lado racional que prevalece. Segundo a Escritura, o homem é um homo religioso, ou seja, ele é um ser que foi chamado, criado com algo dentro de si. Calvino chama isso de a semens religiones, algo que é plantado no coração e ele adora. De alguma maneira ele vai adorar alguma coisa. Por causa do pecado, a degeneração, ele já não adora o Deus verdadeiro, mas ele adora alguma coisa que o seu coração pecaminoso direciona. Ou seja, aquilo em que ele coloca a sua confiança última. É aquilo que ele adora. Quando é que eu sei que alguém não adora o Deus verdadeiro? Quando o seu mundo gira em torno de alguma coisa que não é o Deus verdadeiro. Quando o seu sol não é o Deus verdadeiro. Quando ele simplesmente suspira e diz assim: se pelo menos eu tivesse isso, aí eu seria realizado, aí eu seria feliz. Pastor, se eu conseguisse isso, somente isso, então eu seria feliz. Pode ser qualquer coisa, pode ser sua esposa, seu esposo, seus filhos, um emprego, uma carreira, alguma coisa. Se você suspira para alguma coisa e faz o seu mundo girar em torno disso, ali com certeza está uma divindade, o seu Deus, ali está um ídolo, não é o Deus verdadeiro. Nós somos criados para isso. Nós devemos tributar honra a Deus, glória a Deus, mas o que nós fazemos? Nós distorcemos isso. O texto diz que o objeto da transgressão são as coisas sagradas, refere-se a estas coisas que deveríamos fazer para Deus, como por exemplo, fazer de forma correta, como o profeta Malaquias, já desde o primeiro capítulo do seu livro, da sua profecia, refere-se à atitude do povo de defraudar a Deus, naquelas coisas que deveriam ser honradas para nós. Como por exemplo, apresentar-se diante do Senhor com os dízimos e com as ofertas e entregar aquilo que é devido a Deus. A palavra usada para ofensa aqui é a mesma palavra usada pelo profeta Malaquias no capítulo 3, verso 8, quando fala das ofertas que deveriam ser colocadas diante de Deus. E eles defraudavam, eram desleais a Deus, não fazendo aquilo que era estabelecido. Como é que nós podemos defraudar a Deus hoje? Como é que nós podemos não dar o devido tributo a Deus? Preste atenção, 4 coisas pelo menos. Primeiro,
Nós defraudamos a Deus quando retemos ou pervertemos a adoração a Deus, como já disse. Muitas vezes a nossa participação nos cultos, irmãos, é ofensiva a Deus. Sabe por quê? Porque nós entramos de qualquer jeito na casa de Deus, no culto a Deus. Não é o local que eu estou dizendo. Lá no Antigo Testamento, na sabedoria de Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É claro que isso não tem a ver com se está sujo ou se... Tem a ver com a atitude do coração, obviamente. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, lá no capítulo 11, verso 27, no contexto da ceia, ele diz que havia irmãos que iam participar do culto na ceia do Senhor e estavam completamente despreparados. Nós defraudamos a Deus, ainda hoje, quando nós entramos para o culto a Ele, de qualquer forma, como se nós estivéssemos entrando na presença de qualquer pessoa. A denúncia do profeta Malaquias é a mesma. É assim que você se apresenta diante do governador? É assim que você se apresenta diante do presidente? É dessa maneira? Nem diante de uma pessoa qualquer que tenha uma importância nesse mundo, ou que tenha qualquer importância nesse mundo, nós não nos apresentamos muitas vezes como nós nos apresentamos num culto a Deus. E eu estou falando da atitude do coração. Segundo, nós defraudamos a Deus quando comprometemos a vida cristã ao escolher um estilo de vida que nega os direitos que Cristo tem sobre nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 4 também. Veja o que Tiago diz sobre isso. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 4. Infiéis, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos. Limpem as mãos. Defraudamos a Deus quando nós comprometemos a nossa vida cristã ao escolher um estilo de vida que nega os direitos que Cristo tem sobre nós. Quando agimos exatamente como os ímpios, diz aqui o apóstolo Tiago, nós estamos defraudando a Deus, pois nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E nós insistimos em viver uma vida completamente que destoa dos valores, dos princípios da palavra de Deus. Nós defraudamos a reputação de Deus quando colocamos o nome de Deus e fazemos algo que desonra e levam as pessoas a blasfemar o nome de Deus. Quantas vezes nós falamos, as pessoas sabem que somos cristãos, nós colocamos em nós o nome de cristãos e até anunciamos muitas vezes nos nossos carros, colocamos nas nossas casas, quem tem comércio coloca um nome bíblico, coloca um versículo em algum lugar e saem por aí fazendo coisas erradas. Isso é defraudar o nome de Deus, é desonrar a Deus. Defraudamos a Deus quando deixamos de honrá-lo com tudo que Ele nos deu. Quem nos deu o ar que nós respiramos? Quem nos deu as habilidades que nós temos? Quem nos deu o que você acha mesmo, o emprego, as capacidades, o salário que você tem? Quem te deu isso?
No fundo, você acha mesmo que você é tão esperto assim, que você é tão habilidoso, que você conseguiu esse emprego, ou esse trabalho estabilizado, ou esse. Você acha mesmo? Então, se você pensa assim, você é um ímpio, você não conhece a Deus. Paulo, se referindo aos coríntios, diz: o que tens tu que não tenhas recebido? Eles estavam orgulhosos, enfatuados, empanturrados de conhecimento. E Paulo pergunta: vocês estão orgulhosos aí? O que vocês têm que vocês não receberam? E se o recebestes, por que se vangloriam como se não tivessem recebido? E nós não honramos a Deus com o nosso tempo, nós não honramos a Deus com o nosso dinheiro, nós negamos aquilo que é de Deus, nós subtraímos nos nossos dízimos, nossas ofertas. O profeta Malaquias chama isso de roubo, defraudação. Nós defraudamos a Deus quando banalizamos o nome do Senhor, atribuindo ou ligando a Ele alguma ação destrutiva ou prejudicial. Nós defraudamos a Deus quando ligamos conceitos, doutrinas, inventamos conceitos sobre Deus e falamos para as pessoas e aplicamos a realidade das pessoas. Isso é defraudar a Deus, irmãos. Como aqueles amigos de Jó criaram uma teologia do tipo assim: Jó, você está sofrendo. Deus sempre abençoa as pessoas boazinhas. O justo é sempre coberto de alegria, de prazeres e das melhores mansões, dos melhores carros, dos melhores empregos, das melhores empresas. Estará sempre na crista da onda, estará sempre sendo, como é que se diz, cabeça e não cauda. Já viram coisas assim? E os amigos de Jó, então, tinham essa teologia e disseram: se você está sofrendo é porque você tem pecado, porque Deus é bom e Ele enche de mimos, de presentes, de coisas boas aqueles que são justos. Então, tem alguma coisa errada, você é justo. Você diz que é justo, mas isso é mentira, você é injusto, você é um pecador. Porque miséria, destruição como você está vivendo, só vem sobre pessoas que Deus não gosta. Isso é a teologia dos amigos de Jó. Eles pegam conceitos errados e ficam colocando o nome de Deus. Abra sua Bíblia novamente em Lucas. Veja aqui um pessoal que se aproximou de Jesus. Lucas, capítulo de número 13. Uma turma chegou para Jesus e apresentaram um caso. Olha aí, está vendo como tem pessoa ruim nesse mundo? E as pessoas más sofrem. Naquela mesma ocasião, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou, olha aí, o primeiro foi uma perseguição religiosa de Herodes, de Pilatos. Agora é um problema de uma tragédia, dessas das quais nós ouvimos muitas vezes. Uma torre caiu, um tufão, alguma coisa aconteceu. E quando aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou João capítulo 9, quando aquele cego de nascença estava lá por 40 anos, os discípulos chegaram e perguntaram assim: Jesus, olha a situação desse rapaz, terrível, né? Foi ele
ou os pais deles que pecaram? Jesus disse: nenhum nem o outro. Nenhum nem o outro. Sabe, é fácil a gente inventar certas coisas, nossos conceitos muitas vezes, que são pura vingança em relação às pessoas, desejo que a gente tem, e a gente atribui a Deus certas coisas, fala em nome de Deus muitas vezes, e isso, de acordo com o nosso texto, é usar das coisas sagradas, o nome de Deus, e muitas vezes usar isso para falar às pessoas. Isso é desonrar a Deus. Veja o verso 15 e verso 16. Ainda bem que nestes versos, vai dizer mais na frente, mas na verdade são 3 vezes, que há boa nova, evangelho, para todos nós, que muitas vezes caímos nesses pecados. O que diz o texto? Trará oferta por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, ou seja, 20%, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Somos pecadores. E a grande boa notícia, isso é evangelho, isso aqui, irmãos, embora no Antigo Testamento é a proclamação do evangelho, simbolicamente, mas aqui está a oferta substitutiva. O animal deveria ser trazido pelo pecador diante, mesmo que ele não soubesse muito bem, mas a sua consciência estava culpada. A ideia aqui de não saber muito bem, de ignorar muitas vezes, é exatamente isso. Ele estava preocupado, a consciência estava culpada, acusando. Então ele deveria chegar diante do altar, apresentar ao sacerdote uma oferta pelo pecado. E ele iria sacrificar sobre o altar aquela oferta, e o sangue seria aspergido. É claro que tudo isso, meu querido, aponta para lá mais adiante. Tudo isso aqui são sombras, são figuras. O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, nos fala que tudo isso representava, eram as sombras, eram os símbolos que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É por isso que quando João Batista, o profeta João Batista, viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo mundo ficou assustado. Eles se lembraram de todas essas profecias. Os crentes, nesse período de transição, quando Jesus veio, eles ficaram atônitos com isso. Alguns velhinhos, segundo lá, Lucas capítulo 1, capítulo 2, esperavam a redenção de Israel. Eles ouviam essas coisas e ficavam extasiados. Está chegando, o Messias chegou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, mas o pecado também, segundo esse texto, tem uma dimensão horizontal, o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Capítulo 6, agora de 1 a 7. Veja, há outra maneira pela qual os israelitas, e nós também, obviamente, pecavam contra o Senhor, era pelo mau comportamento em relação aos seus vizinhos, né? A Bíblia está repleta de exortações sobre como nós devemos amar ao próximo. Inclusive neste livro, capítulo 19, verso 18, o livro de Levítico, é dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive quando Jesus foi resumir todos os mandamentos, ele usou Levítico, né? Usou Levítico para dizer, para resumir todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu, e ao teu próximo
como a ti mesmo. É uma citação direta de Jesus, de Levítico capítulo 19, verso 18. Quando nós pecamos contra alguma pessoa, segundo o texto, nós pecamos contra Deus. Diz aí o verso 2 do capítulo 6, se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado distorção com o seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, né? Me lembro, eu estava lendo esse texto, me lembrei, veio nas minhas memórias, né? Lá quando era criancinha pequena, lá na Fartura, eu já estava em São Luís dos Montes Belos, uma megalópole. Achei uma coisa uma vez, um brinquedo no meio da rua, né? E o que eu como criança de 5, 6 anos de idade, naquela época 5, 6 anos de idade, a gente podia andar pelas ruas sem nenhum problema. Achei o carrinho lá, e cheguei em casa extasiado. Poxa vida, de quem que é isso? Onde você pegou? Achei, achei. Volta lá. Ficar com isso, segundo Moisés, é pecado contra Deus. E todas as coisas, né, esses ditados que a gente tem assumido na nossa cultura, achado não é roubado. Tem algum dono. Então aqui está falando, eu quis citar essa coisa de criança, coisas, né? Mas Deus, Moisés está falando destas coisas. Esses roubos assim meio que disfarçados que a gente faz muitas vezes do trabalho, de usar um tempo que é, na verdade, para fazer um trabalho pelo qual estou sendo pago por alguém, mal ou bem, não importa, mas você entrou num contrato e a gente faz outras coisas. Coisas dessa natureza, de achar, nossa, mas eu vou esconder, porque, né? Tudo isso. É interessante que a certa altura o texto diz assim, coisas estas que o homem costuma pecar. A expressão aqui é a mesma usada para pecado lá nos versos 15 e 16. É defraudar, trair a confiança, ser desleal para alguém. Ou seja, o que é muito interessante, não sei se vocês perceberam, mas pecado só é pecado porque é contra Deus, só gera a culpa, a consciência culpada. É por isso que não adianta. Podemos fazer tratamentos, podemos tentar minimizar a consciência das pessoas, dando remédios ou falando palavras agradáveis, falando de coisas muito positivas, tira tudo. Mas isso não pode ser tirado da consciência. Como dois jovens, um casal de namorados que foi procurar uma vez um pastor, e eles estavam vivendo nesse período de namoro, tendo relações sexuais. E ela tentou, eles explicavam, tentavam de todo jeito explicar, mas uma coisa ela não conseguia se ver livre, da consciência culpada. Eram crentes, mas estavam fazendo algo que a Bíblia diz que é pecado. E ele disse, não, e eles justificavam, é por causa esses conceitos, dessa ética vitoriana, essa ética, e jogavam em cima. Não foi a rainha Vitória, não foi esses éticos que estão por aí que inventaram a lei, foi Deus. É por isso que transgredir a lei causa culpa real, segundo a teologia, ou seja, um estado que se faz merecer condenação diante de Deus, mas gera subjetivamente a consciência culpada. Gera consciência culpada. E uma consciência culpada leva as pessoas à miséria, à dor, a doenças.
a problemas, a distúrbios terríveis. As ofensas são descritas, todas aí, uma por uma, do verso 3 até o verso, do verso 1 até o verso 3. Mas, mais uma vez, e agora de uma maneira muito mais aprofundada, vem a provisão de Deus. Mais uma vez, as boas novas. Verso 4 até o verso 7. Observem aí, olha que palavras de boas novas. Agora, ao ler isso aqui, olhe para Jesus Cristo, olhe para o Novo Testamento. Olha o que é dito. Verso 4. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte, entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Agora aqui, preste atenção, há um elemento diferente. Os outros dois textos que nós tratamos, falava-se do pecado imediatamente, falava do sacrifício pelo pecado, porque era pecado contra Deus, diretamente, algumas coisas sagradas, mas aqui agora é pecado contra alguém. Eu fiz algo, menti, de alguma maneira roubei, eu fiz alguma coisa errada, falei alguma coisa. Espera-se, em primeiro lugar, a restituição, o texto diz. Lembra do conceito de graça barata? A graça de Deus, ela é tão preciosa, que ao tocar na vida de um pecador, ela transforma a tal ponto a vida dele, que é impossível que ele simplesmente olhe para o seu pecado e diga assim: não tem problema, vou continuar vivendo do mesmo jeito. Não é assim. Lembra de Zaqueu, o publicano, quando se converteu? Jesus viu ele na árvore, levou para casa, comeu com ele. Lá ele conheceu certamente o poder do evangelho, porque quando ele sai, ele diz o quê? Aliás, ele estava saindo e perguntaram: onde você vai? O mestre está aqui. Eu pequei muito. E porque eu pequei, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero restituir 4 vezes mais o que eu cometi de errado. Quantas pessoas ele extorquiu? Por isso que do verso 4 e o verso 5, então há uma reparação. Cometeu o pecado, é preciso restituir. Lá no Novo Testamento, Jesus diz que ao saber, capítulo 5, Jesus no Sermão do Monte diz, se você está indo oferecer alguma coisa a Deus lá no altar, você se lembrar lá no altar que você cometeu algum pecado contra alguém, deixa sobre o altar a sua oferta, volta, reconcilia com o teu irmão e depois volta para oferecer o sacrifício, para ofertar a Deus. Aí, verso 6 e verso 7, não é que essa restituição, gente, ela é expiatória. Não, o texto não diz que depende disso para ser perdoado. Está dizendo aqui o que recebeu os efeitos do sangue, do poder expiatório, ele não é mais a mesma pessoa.
ao tomar consciência de que foi o sacrifício expiatório, que foi a graça de Deus que o salvou, que Deus provê um sacrifício perfeito, cabal, suficiente para perdoar o pecado, porque nada que a gente faça nos recomendará a Deus, como o legalista pensa, mas somente o poder do sangue, poder expiatório, perdoa pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que no verso 6 é dito: e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito. Todas essas características já vimos anteriormente. Por isso que Cristo Jesus veio, não um outro homem. Não havia sobre a terra nem Moisés, nem Davi, homens admirados, homens fantásticos do ponto de vista humano, mas são pecadores. Nenhum deles serviria para ser o sacrifício pelo nosso pecado, para ser nosso intercessor perante Deus. Veio a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se, tornou-se como um de nós, viveu 33 anos de sua vida perfeita, assim como aquele sacrifício era de um carneiro, de uma ovelha, de um bode sem defeito, assim também Cristo veio, sem defeito, sem pecado, para sofrer o que nós merecemos sofrer. Verso 7 diz que assim, tendo tudo isso sido feito, nós somos perdoados. O sacrifício era feito. Então, cada crente saía restituindo, pedindo perdão para quem deveria pedir perdão, que tinha magoado alguém. Se tinha defraudado alguém de alguma forma, deveria ir lá. E assim por diante. Eu queria terminar, irmãos, e dizer que esse texto é rico em aplicações e implicações para a nossa vida. Como, por exemplo, esse texto é uma reivindicação de Deus sobre nós. Deus tem direito, porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, é o Senhor das nossas vidas. Por isso nós devemos obedecê-lo. Nós falamos tanto, na sociedade fala tanto de direitos e mais direitos, direito disso, direito daquilo. É uma sociedade que reivindica tantas coisas, mas pouco, e entre nós mesmos como cristãos reconhecemos que Deus nos reivindica para si, Ele tem direitos sobre nós. Mas também esse texto nos ensina algo da dívida que nós temos para com Deus. Não tente chegar até Deus com suas próprias mãos. Não tente chegar até Deus com suas próprias forças. Suas orações, elas são fracas. Todos os nossos esforços são fracos para alcançar a Deus. Nós precisamos de Cristo Jesus. Nós somos pecadores. O que mais temos visto nesse texto é mostrar que, e você, às vezes a gente estranha essa sensibilidade, esse caráter de culpabilidade que muitas vezes a Escritura, nesse texto de Levítico, joga sobre nós. Há provisão para pecados involuntários, pecados que a gente nem sabia. Quem dirá dos pecados que muitas vezes nós cometemos voluntariamente? Deus é um Deus santo, nós somos pecadores. Mas graças a Deus, porque veio alguém, havia cada mandamento que nós transgredimos. A Bíblia diz que um escrito de dívida está contra nós. Colossenses capítulo 2, verso 15, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses que quando Cristo Jesus veio a este mundo e subiu naquela cruz, Ele naquele ato estava rasgando, estava destruindo esse escrito de dívida que constava contra nós, de ordenança. São os mandamentos de Deus. Cada vez que nós transgredimos algum dos mandamentos, dos pequenos que nós achamos que seja, irmãos,
nós nos tornamos culpados. Mas Cristo Jesus nos liberta, Ele rasgou completamente esse escrito de dívida. E por último, assim como havia a necessidade de restituição, também hoje, porque a graça de Deus não é uma graça barata. Certamente foi o sacrifício da oferta pela culpa que Jesus tinha em mente quando disse aos seus discípulos: se você está oferecendo, como eu disse, uma oferta sobre o altar, deixa lá, vai conversar, vai resolver o problema com seu irmão ou com alguém que você ofendeu. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Com que frequência a presença de Deus parece tão ausente de nossos cultos de adoração? Muitas vezes não é porque o ministro não tem uma boa pregação, muitas vezes não é porque a liturgia está defeituosa ou os cânticos são mal escolhidos, mas porque muitos de nós que estamos presentes nesses cultos, estamos iludidos ao pensar que cantando e orando nós podemos invocar a presença de Deus, quando de fato nós estamos vivendo uma vida completamente destituída dos valores da palavra de Deus. Isso tudo, irmãos, traz sérios problemas para a nossa adoração. O profeta Isaías, no capítulo 1, diz que havia muito ajuntamento solene, havia muita gente na igreja, havia muitos cultos, muitas reuniões, mas Deus diz através do profeta: eu não suporto o ajuntamento solene com as iniquidades de vocês. Vocês erguem as mãos para os céus, diz o profeta, mas as suas mãos estão sujas de sangue. Muitas vezes, é claro, o problema da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes tão pálida, tão sem força, e muitas vezes, porque que nós temos um grande número de pessoas evangélicas nesse Brasil, mas nunca a gente influencia essa sociedade. Quanto mais cresce, mais corrupção aparece, mais coisas, e muitas vezes gente crente no meio dessas coisas. Por que isso? Uma igreja tão fraca, deixando esses de lá, aqui dentro entre nós. Quantas vezes são essa vida lá fora, defraudando a Deus, defraudando as pessoas, e ainda nós queremos bênção de Deus, nós queremos alegria, nós queremos júbilo, nós queremos um culto abençoado, nós queremos sentir a presença de Deus. Você não vai sentir. Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos nessa noite, ó Deus, te agradecer por sua palavra, que mais uma vez nos chama ao arrependimento. Não permita que nós saiamos daqui, tendo sido confrontados por sua palavra, tendo ouvido a sua palavra, voltarmos e vivermos uma vida do mesmo jeito. Ó Deus, incomoda-nos com o seu Espírito, opera na nossa vida, ajuda-nos a sair daqui transformados pelo poder do seu Espírito, decididos a reparar os nossos pecados, a confessar as nossas faltas, a depender, sim, única e exclusivamente do sacrifício de Cristo, da obra redentora dele, mas depois de compreender e experimentar o perdão, repararmos os nossos erros, mudarmos a nossa vida, confessarmos os nossos pecados, agirmos de maneira diferente, assumirmos
para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos vizinhos, para as pessoas ao lado de nós, nosso trabalho. Que nós falhamos, que nós pecamos, que nós defraudamos. Se tivermos que pagar alguma coisa, que nós o façamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.